Olá, turma! Nesta aula, veremos o sistema de numeração decimal. Os objetivos de aprendizagem serão apresentar os algarismos de 0 a 9 como sendo a base do nosso sistema numérico decimal e reconhecer o sistema indo-arábico e suas características. Para que servem os números? Contar quantidades, medir tamanhos, distâncias, tempos, pesos, codificar números de placas de veículos, número do uniforme de atletas, o CEP de uma rua, ordenar posição em uma classificação, primeiro lugar, segundo lugar. A seguir, assistiremos 2 vídeos. No primeiro, veremos a história do sistema de numeração decimal, a origem, a base, o valor posicional. E no último vídeo, veremos mais um pouco da origem e nos aprofundaremos no valor posicional. Nesse vídeo, você vai aprender de uma vez por todas a história do nosso sistema de numeração decimal. Oi, tudo bem? Boas-vindas ao nosso canal. Se você está chegando aqui agora, já se lembra de se inscrever no canal e deixar o seu like se você gostar do vídeo. Você sabia que a história dos números é muito legal? Desde a pré-história e com o passar do tempo, as pessoas já precisavam saber a quantidade de coisas que elas tinham. Então, elas faziam marcas nas paredes das cavernas ou usavam uma pedrinha para representar cada coisa que elas tinham. Elas também davam nós em cordas e cada nó correspondia a um objeto ou um animal, como também usavam os dedos para registrar todas suas coisas. De qualquer forma, elas sempre davam um jeito de contar suas coisas, porque e se algum animal comesse suas ovelhas? Ou alguém pegasse seus objetos? Como elas saberiam quantos sumiram? É por isso que elas precisavam contar. Mas e os números que conhecemos hoje? Como eles surgiram? Os primeiros números começaram a surgir com os egípcios. Eles usavam alguns símbolos que representavam alguns valores. Como nós sabemos, eles também precisavam contar suas coisas, mas eles substituíram as pedrinhas por símbolos. E os símbolos dos egípcios não eram como os números que conhecemos hoje, mas já tinha alguma semelhança. Por exemplo, um traço na vertical valia 1, bem parecido com o nosso número 1, não é? Esse sinal aqui com uma curva, para eles, representava o número 10. O número 100 era representado por esse sinal que parece mais uma espiral. Já o desenho de uma flor de lótus valia 1000. Se eles quisessem representar o número 2, bastavam fazer 2 tracinhos. Ou se eles tivessem 22 vacas, eles colocavam 2 curvas e mais 2 tracinhos. E contavam tudo usando esses símbolos. E assim, os números foram evoluindo, até que os romanos começaram a usar as letras do seu alfabeto para representar os números. E cada letra tinha um valor numérico. A letra I é igual a 1, o V é igual a 5, o X é igual a 10, a letra L representa o número 50, a letra C é o 100, o D é o 500 e o M é o 1000. Você já deve ter ouvido falar sobre os números romanos, não é mesmo? Na verdade, eles ainda são bem usados até hoje. Eles estão nos livros de história. Quando aprendemos sobre Dom Pedro I ou Dom Pedro II, usamos os números romanos para descrever o nome deles. Você também já percebeu que quando citamos algum século, nós escrevemos, por exemplo, século 21? Mas mesmo assim, era muito difícil fazer contas usando os números romanos. Foi então que matemáticos na Índia inventaram o sistema de numeração decimal. Esse você já conhece e usa todos os dias. É o nosso sistema numérico. Os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E esse sistema que usamos nos permite fazer cálculos facilmente. Os indianos criaram um sistema decimal e posicional. Você entende por que o nosso sistema numérico é decimal? Essa ideia veio surgindo entre os egípcios e eu vou te explicar através de uma pequena história, porque dizem que foi assim que aconteceu. Um pastor de ovelhas tinha muitos animais e para saber a quantidade de ovelhas que ele tinha, ele representava com uma pedrinha ou com um pedacinho de madeira, ou seja, uma única pedrinha era igual a uma única ovelha. Aqui tinha surgido a ideia de unidade.
Mas se ele tinha muitos animais, ele deveria carregar muitas pedrinhas. Então ele começou a fazer grupinhos de 10. Para cada 10 animais, uma pedrinha. Aí veio a ideia de dezena, ou seja, uma pedrinha era igual a 10 ovelhas. E se ele conseguisse juntar 10 pedrinhas, que valia 10 ovelhas para cada pedrinha, ele completava 100 animais. Ou seja, ele podia arrumar uma outra pedra, uma pedra grande, para representar 100 ou uma centena. Assim, veio a ideia de centena. Resumindo, por isso que o sistema de numeração é decimal, porque toda vez que completa 10 unidades, trocamos pela dezena. Toda vez que completa 10 dezenas, trocamos pela centena. E toda vez que completa 10 centenas, completamos uma unidade de milhar. Foi assim que surgiu a ideia de unidade, dezena, centena, unidade de milhar e assim por diante. Ele também é chamado de posicional, porque dependendo da posição de um número, o seu valor pode ser alterado. Como o algarismo 3, por exemplo. Se você representar vários valores, como 3 ou 23, 35, 300 ou 3000, só depende da ordem que ele está. Esse aqui é o Pedro. Ele tem 12 anos e seu irmão mais velho tem 21 anos. Você consegue perceber que se mudarmos a posição de um número, nós mudamos o seu valor? E com esse sistema decimal criado pelos indianos, você pode calcular tudo muito mais rápido. Nos próximos vídeos aqui do canal, você vai ver o sistema decimal sendo usado na prática. Nós temos até jogos para te mostrar como esse sistema decimal funciona. Por isso, você pode ativar o sininho aqui do canal para quando esses vídeos saírem, você ser a primeira pessoa a ser avisada. Então se inscreva no canal e deixe o seu like, porque a gente só está começando. Oi, eu sou o Renato, professor de matemática, e você está no Reducática. Neste vídeo trataremos do sistema indo-arábico de numeração, mas primeiro se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe para essa jornada matemática. Esse sistema tem esse nome por ser uma invenção dos hindus e ser difundido pelos árabes para a Europa Ocidental durante a Idade Média. Os primeiros registros datam de 250 antes da Era Comum, e os algarismos eram esses. O algarismo para o zero só foi introduzido por volta do ano 500 da Era Comum, e mais algumas modificações foram feitas ao longo dos séculos, até chegar ao que usamos hoje. Veja só. Algo importante de comentar é sobre essa história, que provavelmente você já tenha visto na internet. Ela diz que a origem dos algarismos está associada a ângulos, mas como você acabou de ver, os algarismos eram bem diferentes no começo. Então essa forma apresentada, apesar de interessante, não possui qualquer embasamento histórico. Na época que eles chegaram à Europa, os cálculos eram feitos com o uso de ábacos e os números eram escritos usando o sistema romano. Como o sistema indo-arábico era mais simples, ele facilitou muito a escrita e a leitura dos números. Veja alguns exemplos de números escritos em vários sistemas numéricos diferentes. Um dos responsáveis por difundir o sistema na Europa foi Fibonacci, por meio da sua obra Liber Abaci, na qual ele descreveu os 10 símbolos do sistema e os usou para resolver problemas. Esse sistema é capaz de representar qualquer número, por maior ou menor que seja, de maneira simples. Agora, vamos rever alguns pontos importantes. O sistema é dito decimal por possuir 10 símbolos, que são chamados de algarismos ou dígitos, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, usados para representar todos os números. É dito posicional porque a ordem dos algarismos determina o valor que representam. Veja só, esse número é o 15, mas se invertermos o 1 com o 5, temos 51. Isso acontece porque o sistema é posicional. A primeira casa da direita, ou primeira ordem, representa as unidades. Já a segunda casa, ou segunda ordem, representa as dezenas. Se decompormos os números, isto é, separarmos as casas, vemos que 15 é 10 mais 5 e 51 é 50 mais 1. Agora veja o número 246. Se o decompormos, teremos 200 mais 40 mais 6, ou seja,
2 centenas, 4 dezenas e 6 unidades. Quanto maior o número, mais casas ele vai precisar. Assim, para deixar tudo organizado, fazemos o seguinte: temos 3 ordens, que são as unidades, as dezenas e as centenas, que agrupamos de 3 em 3 para formar as classes. Assim, essas 3 compõem a classe das unidades. Agora, veja o número 457.862. Ele tem 2 classes, a classe das unidades e a classe dos milhares, na qual temos as unidades dos milhares, as dezenas dos milhares e as centenas dos milhares. Veja que colocamos um ponto entre as classes. Ele serve para ajudar na leitura, mas há também quem prefira deixar um pequeno espaço entre as classes. Temos também a classe dos milhões, bilhões, trilhões e assim por diante. Você pode ter notado que cada casa à esquerda é 10 vezes maior do que a anterior. Por exemplo, veja o que acontece com o número 1245. Podemos reescrevê-lo como 1000 mais 200 mais 40 mais 5, ou ainda como 1 vezes 1000 mais 2 vezes 100 mais 4 vezes 10 mais 5. Note que cada algarismo à esquerda está numa casa 10 vezes maior que a casa à sua direita. Por sermos capazes de decompor qualquer número dessa maneira, é que os algoritmos, isto é, os métodos que usamos para somar, subtrair, multiplicar ou dividir, são fáceis de fazer. Por exemplo, se quisermos somar 2 números, como 132 com 365, basta somar os seus algarismos. Veja só o que acontece quando os decompomos. 132 fica como 100 mais 30 mais 2, e 365 como 300 mais 60 mais 5. Somando unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena, temos 2 mais 5 igual a 7, 30 mais 60 igual a 90 e 100 mais 300 igual a 400. Juntando essas parcelas, ficamos com 497, o que foi bem fácil de calcular. Com isso, podemos explorar métodos de fazer as operações, mas isso já é assunto para outro vídeo. Por isso, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe para essa jornada matemática.